Se tem um capítulo na Bíblia que parece roteiro de filme, com certeza é Gênesis 45. É uma verdadeira montanha-russa de emoções. A gente está falando de um drama familiar pesado, com traição, muito sofrimento e, no final, uma reconciliação que parecia impossível. Mas, por baixo disso tudo, fica uma pergunta bem profunda. Onde é que Deus entra no meio dessa confusão toda? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. E essa é a grande questão que Gênesis 45 joga no nosso colo. É possível enxergar um propósito maior quando tudo parece um caos? A história de José, que foi vendido como escravo pelos irmãos e de repente virou governador do Egito, oferece uma perspectiva assim surpreendente. Ela mostra como a fé pode dar um novo significado até para os momentos mais sombrios da vida. Então, vamos preparar o cenário. José, agora o segundo homem mais poderoso de todo o Egito, tá ali cara a cara com os homens que anos atrás o jogaram num buraco para morrer e depois o venderam. A tensão no ar é quase palpável. Eles nem sonham que é ele, mas José sabe exatamente quem eles são. E depois de alguns testes, a emoção simplesmente explode. José não aguenta mais se segurar. Ele manda todos os egípcios saírem da sala. Esse gesto é muito mais do que só querer privacidade. Pensa bem. Ao tirar os egípcios de perto, José está, na verdade, se reconectando com a sua família, com o povo da aliança de Deus. Ele está dizendo, eu não sou só um oficial do Egito, eu sou, antes de mais nada, um filho de Jacó. E aí, a bomba. Eu sou José. Dá para imaginar o choque, o pavor absoluto dos irmãos. O homem que eles traíram, que eles achavam que estava morto, não só está vivo, como agora tem o poder de vida e de morte sobre eles. Eles ficam paralisados, mudos, de medo, esperando o pior, né? E, convenhamos, a reação deles é totalmente compreensível. Mas o que acontece em seguida vira o jogo completamente. Em vez de vingança, José oferece uma interpretação totalmente diferente da sua própria história. Ele tira o foco da traição dos irmãos e aponta para um propósito maior, um plano divino. Vamos ver como ele faz isso? Olha só, essas são as primeiras palavras de José para acalmar os irmãos. Não tem nenhuma acusação, nada de olha o que vocês fizeram comigo. Pelo contrário, ele imediatamente aponta para um propósito de salvação. Ele enxerga o próprio sofrimento não como um fim, mas como um meio que Deus usou para salvar todo mundo de uma fome terrível. O que o José está expressando aqui é um conceito teológico fundamental, a providência divina. A ideia de que Deus não é só um espectador da história, sabe? Ele é um participante ativo que consegue usar até as piores atitudes humanas, como a traição dos irmãos, para realizar os seus bons propósitos. Isso não tira a responsabilidade deles, claro, mas coloca tudo dentro de um plano muito maior. E este quadro aqui ilustra essa diferença de um jeito brilhante. Do lado dos irmãos, a história é: vocês me venderam. É sobre a ação humana, a culpa, o medo. Já na perspectiva de José, a história é: Deus me enviou. É sobre propósito divino, perdão e um plano maior. É uma mudança de lente que transforma absolutamente tudo. Então, o ponto central aqui é o seguinte: o propósito de Deus era preservar um remanescente. Essa é uma ideia-chave na Bíblia inteira. Deus sempre guarda um grupo de pessoas para dar continuidade às suas promessas. O sofrimento de José foi, no fim das contas, o instrumento que Deus usou para garantir que a família de Abraão, Isaque e Jacó sobrevivesse e lá na frente se tornasse a nação de Israel. Mas essa reconciliação não fica só no discurso, não. José começa a agir imediatamente para cuidar da família. E aí, o plano de Deus se desenrola de um jeito bem prático, envolvendo até a maior autoridade do Egito. A notícia chega nos ouvidos do faraó e a reação dele é impressionante. Ele não só deixa a família de José vir, como fica feliz com a notícia. Ele oferece a melhor parte da terra, a região super fértil de Gósen. Ele providencia transporte, as carruagens reais, que eram um luxo absurdo, e comida para a viagem toda. Isso mostra o respeito gigantesco que José tinha e como Deus estava cuidando da família nos mínimos detalhes. Antes deles partirem, José dá um conselho muito prático e sábio. Ele sabe que, no caminho de volta, a culpa e as acusações poderiam vir com tudo. Quem teve a ideia de vender ele? A culpa foi sua. Esse aviso é um lembrete importante de que a reconciliação não é um evento único. É um processo contínuo, algo que precisa ser cultivado, mesmo depois do perdão. Agora, o foco da história muda e vai para o pai, Jacó, que passou mais de 20 anos de luto acreditando que seu filho preferido estava morto. A notícia de que José está vivo é um momento de restauração incrível.
Os irmãos chegam em Canaã e dão a notícia inacreditável para o pai, já idoso. A primeira reação dele é choque, incredulidade total. O coração dele quase parou, como diz o texto. Depois de tanto tempo de luto, a esperança parecia uma coisa impossível. Mas aí, ele vê as carruagens que Faraó enviou, a prova material de que a história era real. E o espírito dele, que estava adormecido pelo luto, revive. A dor de décadas dá lugar a um novo propósito de vida: ver o filho mais uma vez. É um momento de profunda restauração da esperança. Mas a história de José não é só um drama de família. Dentro de toda a narrativa da Bíblia, ela é vista com um significado profético bem mais profundo que aponta para coisas que ainda iam acontecer. Vamos explorar um pouco essas conexões. Teologicamente, José é muitas vezes visto como um tipo de Cristo. Repara só nos paralelos. Ele foi rejeitado pelos próprios irmãos, foi humilhado, vendido como escravo, depois foi exaltado a uma posição de imenso poder e, no fim, ele se torna um salvador do seu povo, dando pão que o salva da morte. Essa estrutura, rejeição seguida de exaltação para a salvação, é um padrão que ecoa em toda a Bíblia e que culmina na história de Jesus. Certo? Mas o que uma história tão antiga tem a dizer pra gente hoje? A verdade é que a narrativa de Gênesis 45 oferece lições que nunca perdem a validade sobre sofrimento, perdão e esperança. Primeiro, ela nos desafia a tentar olhar para o sofrimento com os olhos da fé, buscando um propósito de Deus mesmo quando a gente não entende nada. Mostra também que o perdão é uma escolha poderosa, que quebra o ciclo de vingança. José tinha todo o poder para se vingar, mas escolheu a reconciliação. Além disso, a história da esperança de que Deus pode restaurar até as relações familiares mais quebradas. E, por fim, como vimos com Jacó, ela nos lembra que a esperança pode sim renascer, mesmo depois dos períodos mais escuros de luto. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. A história de José sugere que seu período de maior dor, ser traído, escravizado, preso injustamente, foi precisamente o que o preparou para sua maior missão: salvar nações da fome. Isso faz a gente pensar, e se as dificuldades que enfrentamos não forem apenas obstáculos, mas a própria preparação para o propósito mais significativo das nossas vidas?